Shalom, igreja. Nós estamos aqui na comunidade Mudança de Vida para iniciar hoje mais um estudo da porção bíblica que é a Parashá Hayei Sara, a vida de Sara. Peço para que vocês possam abrir comigo, quem trouxe a Bíblia, Gênesis 23, versículo 1. Nós vamos ler e depois vamos discorrer, aprender algo espetacular. Você que está nos acompanhando aí pela mídia, nós estamos aqui ensinando sempre a porção, porque entendemos com o tempo que o Evangelho se propagou muito rápido, mas a essência do Evangelho se perdeu, que é estudar as porções da história dos heróis da fé, das mulheres e homens que fizeram a diferença. Então, você é nosso convidado todo sábado a estar conosco, nos acompanhar aí pelo Facebook, pela mídia, e que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, gente? Vamos ler, versículo 1 e 2. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Amém? Na tradução original, diz, Abraão veio elogiar Sara e chorar por ela. E eu já volto aqui. Então, essa Parashá, Hayei Sara, quer dizer, a vida de Sara. Um nome, se você analisar aqui, nesse começo, totalmente impróprio, sim ou não? Como é que eu posso falar sobre a vida de alguém começando pela morte dela? Como é que nós vamos relatar uma vida de uma pessoa se ela já morreu, enquanto eu vou contar qual história? De um morto? Né? Então, mas essa Parashá escreve eventos que seguiram ao falecimento dela. Os sábios ensinam que essa porção de Sara aqui, fala que quando Sara ouviu de um servo que o Isaac, o filho dela, tinha sido, quase morreu na Akedá. Akedá é o sacrifício, quando Abraão foi sacrificar Isaac. Quando ele falou, olha, Isaac quase morreu na Akedá. Diz que a alma da Sara se ausentou dela. E ela não ouviu o final da notícia, mas ele se livrou do sacrifício. E ela morreu sem saber o final da vida do filho dela. E por que Sara não pôde? Agora a pergunta que é, por que Sara não pôde resistir a Akedá, a notícia do sacrifício de Isaac, e Abraão foi capaz de lidar com ela face a face? E aqui nós precisamos aprender algo tremendo, algo que vai te ajudar, algo que vai poder te ajudar a definir, principalmente você que está aí, diz que é cristão, serve, é fiel. Este ponto traz uma reflexão de maneira para a gente ver a diferença no propósito de Sara e de Abraão. Amém? Abraão estava disposto a matar o seu filho e levou a cabo todo o processo legal até o final. E ele fez isso com alegria. Quantos de nós sofremos alguma coisa e já perdemos a alegria? Já entristecemos e nos voltamos para Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? Abraão sabia do propósito, sabia do que Deus tinha para ele, e de maneira extraordinária, ele sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele e da família dele. Abraão estava tão contente em fazer aquilo, no nível espiritual falando, viu gente? Ninguém vai ficar tão contente em matar não só o filho, como o único filho. Mas havia uma alegria e um contentamento em toda a ação de Abraão, que você não vê ele lamentar um minuto, você vê ele fazer tudo certinho, até que Isaac, que é a obediência, pergunta, pai, está tudo pronto, mas cadê o cordeiro? E mesmo assim Abraão não murmurou, não disse nada, ele continuou. Amarra Isaac, guarda bem isso aí, amarra Isaac para o sacrifício. E vocês sabem
da paraxá passado. Se não sabe, voltem lá e leiam. E esse nível de espiritualidade de Abraão é o que Deus precisa de cada um de nós. Amém? Porque o Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições. Sim ou não? Você passa por tribulação, mas não permanece nela. Você pode sofrer com algum abalo, mas não será abalado. Amém? Então, por outro lado, a Sara não pôde assimilar esta ideia de Deus, essa parte de Deus. Uma vez que, enquanto Abraão queria servir a Deus no espírito e na obediência, Sara queria servir a Deus no mundo natural da maneira dela. E por isso ela não aceitava as coisas que Deus impunha de maneira que ela pudesse não controlar. E muitos de nós somos assim, sim ou não? Não é mesmo? Então, por isso que essa paraxá diz que a vida de Sara, porque mostra aqui, mesmo que comece com a morte dela, o objetivo de Sara na terra. Ela queria servir a Deus, mas da maneira que ela achava que era correto. Não da maneira que está escrito, como Deus mandava, porque na época não tinha nada escrito, era tudo verbal, a ordem era direta. Não é mesmo, gente? Mas Abraão tinha um chamado com propósito. Abraão tinha um chamado com um propósito pessoal, individual e totalmente ético para ele. Mas, para a gente chegar no nível de Abraão, e nós queremos as promessas de Abraão, nós queremos a fé de Abraão, mas chegar no nível de negar a si mesmo não é tão simples, sim ou não? Por isso que Jesus, quando fala, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. O jovem rico passou por isso, se entristeceu, mas Abraão negou a si mesmo. E ele queria servir a Deus, volto a falar para você, no Espírito. E por isso que ele lidou com o sacrifício de Isaac, com alegria e contentamento. Amém, gente? Sara acreditava em tudo que Abraão dizia. Esse era o espírito de Sara. Abraão falava, ela acompanhava o marido. Podia até duvidar, como ela riu quando Deus falou que ela teria um filho. Mas ela acreditava no marido, mas queria ainda as coisas do seu jeito. Lembra quando Abraão passou o tempo da promessa? E ela falou, gente, eu não vou ter filho mais. Eu acho que esse Deus não está tão assim, certo da cabeça. E ela faz Abraão, convence Agar e convence Abraão a se deitarem e gerarem um filho fora do propósito de Deus. Essa era a maneira, e é a maneira que muitos de nós ainda queremos fazer. Nós queremos servir a Deus, mas desde que a nossa maneira prevaleça. E nós precisamos rever a cada dia, e por isso que essa porção, eu gosto muito dela, porque ela mostra dois tipos de natureza, mas com um chamado. Abraão tinha um chamado, e Sara também tinha um chamado, porque sem Sara, Abraão jamais cumpriria a promessa de Deus. Eu te darei uma semente. Então, muitos de nós precisamos entender uma coisa. Quem quer fazer carreira solo no Evangelho, não tem muito tempo de vida. Amém? Nós precisamos um dos outros. Por isso que Paulo fala, orai uns aos outros, o tempo todo. Esse negócio que eu sou o pastor, que eu sou o cara, que eu sou a fulana, que eu sei tudo, não funciona. Sara podia ter um propósito no mundo natural. Abraão queria servir a Deus no mundo espiritual, mas sem Sara, ele não cumpriria aqui. Nós precisamos sempre de alguém, e vocês vão ver daqui a pouco, o grande Abraão, pai da fé, na hora da maior decisão da vida dele, ele precisou de alguém. Amém? Vamos aprender as coisas de novo, né, gente? Quem sabe anular o nosso ego hoje, anular a pessoa que eu sou, anular o jeito que eu sou, sair daquele estado, nasci assim, vou morrer assim. Nós precisamos entender que nós precisamos de outros para que nós possamos atingir aquilo que Deus pretende na nossa vida. Amém? Não existe carreira solo no Evangelho. Jesus veio para cumprir um princípio de Deus, mas sem os discípulos
a vida dele teria sido totalmente infrutífera. Porque quando ele foi, ele deixou 12 para propagar a sua palavra. Amém? Ele fez discípulos, ele precisou dos discípulos para distribuir o pão, ele precisou que trouxesse os vasos de água para transformar a água em vinho, ele não fez tudo sozinho. Ele tinha o poder de transformar, mas ele não tinha o poder de fazer sozinho. Amém? Nós vamos aprender isso aí. E Abraão também não tinha isso aí. E por isso que Sara tem uma porção dedicada somente a ela na Bíblia, para que na Torá, para que a gente possa entender que não importa a maneira que você serve a Deus, você tem um propósito, do jeito que você está. Se você se interage com quem está ali, você tem um propósito. Eu quero profetizar, você não está aqui por acaso. Você tem um propósito de Deus, debaixo do céu e na terra para cumprir. E se você não fizer isso, você vai perceber que algo vai faltar neste mundo por sua causa. Então eu quero te convidar nessa manhã a rever verdadeiramente o jeito que você tem servido a Deus, a maneira que você tem servido a Deus, e que você possa, de maneira personalíssima, fazer uma revisão e entrar de novo. Porque o que nós podemos fazer é voltar ao início todos os dias. Amém, gente? Isaac foi a primeira pessoa na terra que nasceu como o primeiro judeu. Isaac foi o primeiro judeu da face da terra. Filho da promessa, mas um jovem totalmente introvertido. Vou falar um pouco dele, porque ele faz parte. Abraão tinha 2 desejos, irmão, 2 grandes desejos, que eu já vou falar. Isaac era um deles. Para Isaac estava um desejo. Ele foi criado o quê? Debaixo da sombra dos pais. Então, um jovem introvertido, talvez indeciso, e aí que nós precisamos, como pais, como mais maduros, entender essa juventude hoje, principalmente a juventude digital. A gente reclama que os jovens estão ali, estão o tempo inteiro, você come, eles estão no celular. Eles andam na rua, não olham nem para o lado, a risco de ser atropelado estão. Mas é uma geração que foi criada debaixo da sombra dos pais. Sim ou não? Nós damos muito para os nossos filhos, fora aqueles que não têm pai, são filhos de mãe solteira, criados à sombra dos avós, das tias, dos tios, dos albergues, aí das creches. E nós temos jovens, nós precisamos entender os Isaques de hoje, deste mundo. Amém? Nós precisamos entender. Então, mas mesmo ele criado na sombra dos pais, indeciso, introvertido, sem muita decisão, ele obedeceu ao sacrifício. Se nós entendermos os nossos filhos, os jovens de hoje, da maneira que eles são, e eles verem em nós o Deus vivo de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, eles vão obedecer em tudo aquilo que você falar. Amém? Mas é preciso que eles vejam, andem e percebam o teu propósito na terra. Não o de crítico, mas de orientador, aquele que vai mostrar o caminho, o ajudador e o consolador. Amém? Então aqui eu quero começar a relatar a vida de muitos de nós, e dessa geração atual. Isaac passa pela Aquedá, pelo sacrifício. Você imagina o trauma desse garoto sendo amarrado no altar, as cordas ali. Ele foi com o pai voluntariamente, achando que ele ia participar de um sacrifício pela primeira vez assim, só ele e o pai dele, ao Deus de Israel. Você imagina onde estava o coração daquele jovem? Aí chega lá, ele é o próprio sacrifício. Ele sai do estado natural, amarrado, preso e em silêncio, vendo seu pai levantar ali a faca para matá-lo. E em silêncio ele permanece. Nós temos nossos jovens e às vezes agimos como jovens. Gritamos quando a circunstância aperta. Temos traumas. Isaac se livra então do sacrifício. Voltando aqui. Volta alegre. Caramba, me livrei. Deus é fiel, porque o cordeiro estava lá no lugar dele. Ele viu a fé do pai, passou pela sua própria obediência e viu a provisão de Deus extraordinariamente. Ele volta com um relato. Você imagina o testemunho desse jovem?
cara, eu vou voltar lá, vou falar para minha mãe tudo o que aconteceu. Agora ela não vai acreditar só no que meu pai fala, ela vai acreditar no Deus que o filho dela também viu, que cumpre. E ele chega lá, e um novo trauma na vida desse jovem, a mãe estava morta. E aí ele sabe que ela morreu exatamente por causa dele. Imagina um jovem desse, o trauma que ele tem, os traumas que nós temos na vida, e as pessoas têm vindo para o Evangelho, num só momento de, vamos prosperar, vamos enriquecer, olha, vem que Deus dá que Deus devolve, não é mesmo, gente? O verdadeiro Evangelho é pregado no amor e com amor, amém? No amor de Deus, que deu porque amou, e deu seu único filho. E com o amor dele, você, de Jesus, larga tudo que tem, nega a si mesmo, e você terá, ainda neste tempo, 100 vezes mais. Amém, gente? Mas é preciso largar tudo. Agora você imagina, Isaac, as cicatrizes que não ficaram por causa das cordas amarradas. E não é essa cordinha bonitinha de hoje não, gente. Era a corda bruta mesmo. Deitada ali naquele altar. Isaac tinha cicatriz, já dá que dá. Aí volta, encontra a mãe morta. Fala, e agora? Filhinho da mamãe, criado ali debaixo dela, tudo que ela fazia. E de repente minha mãe está morta. E ele precisa lidar com isso. Amém? Então ele tem o trauma de ser amarrado, a consequência de ser liberto, mas o trauma já estava lá. Isso não significa que não ficou cicatrizes. E aí a mãe morre. Você imagina o que esse jovem, se fosse hoje, precisaria de aconselhamento, de veredas, de psicólogos, e com certeza os traumas vêm. E aí que eu quero te convidar hoje a refletir. Hoje o Eterno está te dando uma oportunidade de refletir e nossos traumas ficarem nesse lugar. Amém? E eu quero voltar lá, no começo. Quando Abraão, algo que nós precisamos, aí eu já vou entrar no desejo de Abraão, eu volto aqui. Mas eu quero conversar com você algo que infelizmente, eu estou falando por experiência própria, eu que fui criado fora da presença de Deus, não acreditando em Deus, e muitos de vocês, se eu perguntar se acreditam em Deus, falar desde pequenininho, mas nunca conheceram a Deus. Nós somos criados, a Bíblia diz que Abraão chegou e elogiou Sara. Qual que é o mais correto quando uma pessoa morre, gente? Eu elogiá-la primeiro ou chorar primeiro? Mas aqui diz que Abraão chegou, elogiou Sara e depois chorou. E muitos pegam essa porção e dizem, mas Abraão não chorou por Sara, ele chorou depois. E eu quero te explicar algo aqui para você entender isso aí. Nós podemos e devemos chorar sim. Porque quando você chora por alguém que acabou de falecer, você está dando oportunidade a você de lembrar aquilo que ela deixou de legado. Pessoas que morrem numa vida, tem gente que morre e não deixa nada. Apesar que eu acompanhei muito tempo como cartorário, como escrivão, todo mundo que morre, mesmo sendo bandido, é bom, sim ou não? A mãe acha uma virtude no filho, sim ou não? Não escandaliza pelo que eu vou te falar agora não, viu? Mas eu analisei todo o perfil de Deus. E crítico que eu sou, eu achei que Deus tem um defeito. Apesar que Deus é perfeito, sim ou não? Mas eu acho que dentro da trajetória Deus tem um defeito. Ele nunca olha para o lado ruim da pessoa, ele sempre acha um lado bom. E nesse defeito ele salvou a humanidade. Deus, quando viu que o homem não valia mais a pena, ele achou um bom e através disso ele nos salva. E sabe qual o defeito que a gente precisa cultivar em nós? O defeito de achar algo bom nos outros e nunca algo ruim. Amém? Nós precisamos ter esse defeito. E nós fomos criados para não chorar. Abraão, quando ele chegou, Sara já estava morta. E as pessoas, por tradição,
já tinham pranteado e chorado por ela. E estavam naquela parte, vendo um velório. As pessoas choram, antes de enterrar, sempre alguém fala do morto, sim ou não? E fala bem. Abraão chegou neste momento. Então ele tinha que entrar no clima do que já estava acontecendo. Você imagina no coração dele um marido que perdeu a mulher que ele amava, não viu ela morrer, e aí ele entrou, por isso que diz, ele lamuriou, ele elogiou primeiro Sara e depois chorou por ela. Amém? Então nós não podemos passar despercebido e precisamos hoje, se nós temos Abraão como pai da fé, nós precisamos ter o mesmo sentimento de Abraão. O quebrantamento, o orgulho lançado fora. Nós só temos que ter um orgulho, sermos escolhidos de Deus para sermos um povo diferente na terra. Amém? Entenderam bem? Então se deu o direito de chorar, viu? Ana, quando vai querer um filho de Deus, ela pranteia e chora o tempo todo. Eu acredito que ela nem sabia como orar. E no choro Deus visitou o coração dela. E deu aquilo que ela desejava. Amém, gente? Vamos voltar aqui. Abraão tinha dois desejos. Dois grandes desejos Abraão tinha. Esquece propósito, esquece chamado, desejo. O que você deseja? Por isso que a Bíblia diz que Deus satisfaz o desejo do seu coração. Abraão tinha dois grandes desejos. O primeiro, jovens, eu quero que você preste bem atenção, viu? Ver o seu filho bem casado. Ver o seu filho estabelecido e continuar a linhagem a que foi proposta por Deus, de um povo santo e separado para Ele. Amém? E ser testemunho de Deus na terra. Por isso que Jesus repete, ide e sede minhas testemunhas. Jesus não criou nada novo, ele só repete o que Deus já tinha dito a Abraão. Vá por toda a terra e seja uma bênção. Seja minha testemunha aonde você for, Abraão. Mostre, Abraão, o Deus vivo de Israel para esse povo. Amém? E o segundo desejo. E aqui começa algo estabelecido. E eu posso te dizer nesta manhã que isso pode acontecer hoje na tua vida. Se você voltar o teu coração 100% para o eterno de Israel. Abraão tinha um segundo desejo, assegurar uma sepultura para a sua esposa. Assegurar ali um lugar para a esposa amada dele. E aí se você vê o versículo 4, olha na tua Bíblia, depois que ele elogia, chora por Sara, passa por tudo, ele diz aqui no versículo 4, estrangeiro e peregrino sou eu entre vós, dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Abraão vivia no meio dos cananeus, povo. E depois você lê aqui, gente, a pessoa que quis vender a terra para Abraão tentou enganá-lo. Mas Abraão sabia do desejo do coração dele, e ele jamais deixaria de cumprir isso aí. Ele sabia que Deus daria condição para ele de ter satisfeito o desejo. Mas naquele momento, o primeiro desejo dele, que era ver Isaac estabelecido e bem casado, teve que ficar em segundo plano. Muitas vezes nós temos desejos e vontades, não, porque isso é minha prioridade, mas às vezes as coisas emergentes da vida cria para você uma necessidade primária e inesperada, amém? E é nessa hora que você precisa saber, nem tudo o que eu quero, eu posso, mas tudo o que eu penso, eu posso, amém? Por isso que a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece, mas não diz que tem uma sequência para acontecer isso, amém, gente? Então, ele fala isso aqui, e aqui nós lemos, depois você lê para baixo, que Abraão compra o primeiro pedaço de terra para Israel. O povo judeu teve aqui a primeira aquisição por direito de um pedaço de terra para Israel. Essa foi a primeira, você vê, o desejo de Abraão era ver o filho casado. Aquilo era íntimo e pessoal. Mas o desejo de Deus era estabelecer a promessa
eu vou te levar numa terra que eu vou te mostrar. O desejo de Deus vai vir sempre primeiro na tua vida, e você pode ter oportunidade hoje, ouvindo essa porção, de estabelecer ele hoje. Deixando o teu desejo em segundo plano, porque o de Deus vai se cumprir primeiro. Amém? Ele quer te estabelecer como um povo, numa terra e no lugar que Ele escolheu. E aqui, você vê, foi o primeiro direito do judeu à terra natal. Aqui eu entendo, meus irmãos e minhas irmãs, o propósito desta paraxá, a vida de Sara. Por mais que começou com a morte, a vida de Sara começou a ser cumprida aqui. Aquilo que Deus disse para Abraão: eu vou te mostrar uma terra, e lá eu vou te estabelecer, e você será uma grande nação. A grande nação estava onde? Em Isaac. E a terra estava na morte de Sara. Foi preciso Abraão perder a esposa, Sara morrer, para despertar o desejo de Abraão comprar um pedaço de terra. E olha que ele era rico, hein? A Bíblia diz que ele era muito rico, tinha muito gado, a ponto dos pastos aonde ele passava não comportar de tanto rebanho que ele tinha. Abraão podia ter comprado qualquer terra onde ele passou. Ele podia ter adquirido propriedade aonde ele quisesse. Mas o tempo determinado por Deus chegou. E às vezes o tempo determinado por Deus vai chegar no momento inesperado e de dor para você. E é esse momento que nós precisamos, mesmo na dor, entender um propósito divino na nossa vida. A morte de Sara traz para Abraão: eu não posso enterrar minha mulher na terra do cananeu. Eu preciso ter uma terra. E aí ele compra aquele pedaço, a primeira escritura com registro na Bíblia do povo judeu. Amém? E aí começa aquilo que Deus falou: eu vou te dar uma terra. Agora você tem um lugar para a tua semente ser posteridade e grande sobre toda a terra. Amém, gente? Entenderam até aqui? Fácil de entender, não? Viu como é simples? Você pegar da dor algo que possa te transportar para um mundo diferente. E Gênesis 23, 20, vai no versículo 20. Aí se cumpre toda a promessa de Deus para Abraão. 23, 20. Assim o campo e a caverna, alguns está a cova, né? Que nele estava, foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em posse de sepultura. É muito difícil você falar isso aqui. Em posse de? Como é que eu posso tomar posse de algo grandioso na morte de alguém que eu amo muito? Como é que eu posso entender que Deus me deu a posse para a minha geração futura na morte da única pessoa que valeu a pena eu viver a vida inteira do lado dela? Nós precisamos entender isso. Nós não sabemos lidar com as perdas. Nós achamos que perda é perda. Ah, eu perdi meu pai. Perder é você perder ele no shopping, no supermercado, né? Perdi meu filho. Abraão perdeu a mulher que ele amava, a mãe da promessa. Isaac perdeu a mãe, a mentora, a cuidadora, e viu que ele estava sozinho no mundo. Amém, gente? E aqui Abraão volta para Isaac, primeiro grande desejo dele. Abraão queria ver o filho bem casado, mas vivia no meio de um povo sem nenhum propósito. Os cananeus não tinham um propósito de vida. E aqui eu aprendo algo poderoso de novo, que eu já falei e vou repetir. Tem momento na vida que nós não podemos fazer tudo sozinho. Viver sozinho é diferente. Morar sozinho é uma opção. Mas fazer sozinho é falta de sabedoria. É uma falta de sabedoria tremenda. Você precisa confiar em alguém. Confiável, mas você precisa confiar em alguém. Ah, mas eu já confiei e me traíram. Confiou em qualquer um. Ah, eu namorei o fulano e ele me traiu. Você conhecia ele? Hoje os jovens não namoram.
eles ficam, não é mesmo? Não se conhecem, aí de repente, está lá. O pai, a filha chega, oi pai, tudo bom? Isso aqui é o fulano. Hã? Nós estamos morando junto. E quer que o pai engula aquilo com toda alegria? E o pai sabe que lá na frente, alguma coisa vai dar errado. Porque as coisas têm que ser feitas da melhor maneira. Amém, gente? Então, Abraão chama o seu servo de confiança. Você precisa desenvolver relacionamento. Se você vive sozinho e não tem ninguém, eu vou dizer, tua vida é vazia mesmo, e nem Jesus vai preencher. Nós temos um estigma de errado. Jesus preenche o vazio, como se ele fosse um acartonado para preencher um buraco em qualquer parede. Como se ele fosse um tapa-buraco para tapar os buracos das rodovias da nossa cidade, a capital do buraco, né? Jesus veio para salvar, apregoar as boas novas de Deus. O vazio que há em você, só uma boa convivência preenche. Amém? Muitos dos profetas decidiram viver uma vida só. Paulo decidiu, depois de ter contraído o casamento, viver só. Mas ele sempre estava no meio da multidão. Você precisa desenvolver relacionamento hoje, para poder confiar em alguém amanhã, na tua necessidade. Abraão tinha um servo, Eliezer. E ele chama esse servo e dá para ele a tarefa muito difícil, árdua demais. Eliezer significa, o meu Deus é ajuda. Tremendo, né? O teu melhor amigo, aquela pessoa que você confia, de repente, é a ajuda que Deus te mandou. E nós precisamos valorizar marido, a mulher, mulher, o marido. E se não tem isso entre vocês, hoje é um bom recomeço. Amém? Aprendo isso aí. Vocês já se conhecem, já estão em boa jornada junto, é só agora ajustar aquilo que precisa ser ajustado. E você precisa e deve fazer isso. Amém, gente? Ele dá uma tarefa árdua para Eliezer, fala, olha, volta lá para a minha terra, lá para a Mesopotâmia, a minha terra antiga, e você vai buscar uma mulher para o meu filho. Porque aonde eu vivo aqui, não vejo uma mulher que possa fazer ele feliz. E vai para frente, 24:1. Vamos ler aqui? Era Abraão já velho e adiantado em idade. Olha para mim. Abraão era o quê? Jovem? Velho. Você não está tão velho que não possa realizar o teu desejo. Amém? Só precisa realizar de maneira correta. Amém, gente? Era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo havia... Gente, se Deus já havia abençoado Abraão em tudo, o que ele estava buscando? Um desejo do seu coração. E Deus quer satisfazer o desejo do teu coração. Você pode continuar sendo abençoado, mas há um desejo que Ele quer ser, desde que seja um desejo voltado para Ele, você vai entender aqui, mas eu vou te ajudar ao desejo verdadeiro ser realizado. Amém? Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía. Olha o que esse empregado tinha. Ele governava tudo que Abraão tinha. Era homem de confiança ou não? Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar, pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Amém? Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Amém? Abraão temia, jovens, preste atenção, e você que já separou e ainda quer se casar, presta muita atenção nisso aqui. Não erre de novo. Abraão temia por um casamento misto para Isaque. Casar com as cananeias, as mulheres sem temor de Deus. Se preocupava muito em pensar que o seu filho podia casar-se fora do povo dele. E manda Eliezer para lá.
O apóstolo Paulo fala isso aqui em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ele aprendeu com Abraão, Paulo não inventou não. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem luz com a treva? Vou dizer mais para os jovens, entusiasmados, emocionais. Pastor, eu trouxe o meu namorado, ele não é crente. O senhor ora por ele? Posso orar. Nós vamos casar semana que vem. Vai dar errado. Ele é treva, você luz. Há um jugo desigual. Não pense que você vai conseguir converter um cananeu para ser judeu. Nós precisamos avaliar e ver bem isso aí. Nós queremos fazer um desejo incorreto num propósito definido e correto de Deus. E Deus não muda. E não vai mudar por tua causa. Então quem tem que mudar é você. Amém? Quem aqui tem marido e tem mulher não crente? Olha o sofrimento que você passa. Mesmo que você tenha convertido, casado. Olha o sofrimento que é. Você imagina o teu filho casado com um infiel. Pode ter certeza que você vai chorar antes da morte dele, o dia inteiro. Amém? Nós vamos rever isso aqui. Eliezer, vamos voltar aqui para ver como é que o serviço é feito. Eliezer, servo fiel, avalia a tua tarefa para ser leal em tudo, em tudo. Primeiro, ele tinha uma missão. Olha, não escolha uma mulher diferente, vai lá na minha parentela. Ele tinha uma missão de escolher o quê? Uma judia. E ele tinha que avaliar a escolha dele, não podia ser qualquer mulher. Sendo que Isaac era o único filho de Abraão, herdeiro de uma promessa. E ele olha, depois vocês vão lendo isso aí, leiam essa paraxá. Ele chega, vê Rebeca, ele não escolheu Rebeca por sua formosura. Apesar que ela era muito formosa, se você ler no versículo 16, 24, 16, olha lá. A moça era muito formosa à vista, virgem e que nenhum homem a havia conhecido. Amém? Aí, encantava. Sim ou não? Apesar que isto contribuiu muito, com certeza. Mulher formosa, virgem, homem não tinha tocado nela. Mas ele não escolheu também a Rebeca pela genealogia, pelo status familiar, não escolheu ela pela comunidade onde ela vivia, porque diz aqui que ele nem sequer teve simpatia por Betuel e Labão, pai e irmão de Rebeca. Falou, rapaz, eu não tive nenhuma impressão favorável desses caras não. E depois você vê a história de Labão com Jacó, você vai entender porque que Eliezer não gostou muito dele. Mas Eliezer tinha uma coisa. Se ela era uma boa pessoa, se ela era uma boa moça, se ela tinha bondade, se ela era compassiva, e ele orou a Deus. Moças, orem a Deus. Rapazes, orem a Deus, viu? Mesmo que você esteja namorando, ora ver se essa namorada é certa. Vê se esse cara é o certo na tua vida. E ele orou. Gênesis 24, 14. Nós estamos falando de propósito, viu, gente? Ainda continua. 24, 14. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba. E ela responde, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja aquela que designaste para o seu servo Isaque. Nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Olha que coisa tremenda. Eliezer estava amando de quem? De Abraão. O tempo todo, ele orava para que Deus fosse bondoso, não com ele, para que ele pudesse ser reconhecido por Abraão. Ó, eu trouxe a mulher que o Senhor me pediu, está aqui, ó. Viu como eu sou servo bom e fiel? Ele sempre dizia, seja bondoso com o meu Senhor, não olhe para mim. Eu estou aqui apenas como instrumento para fazer cumprir a vontade do Senhor e do meu Senhor. Amém? O dia que você trabalhar com esse coração de servo, de serva e de servidor,
você arrebenta. Eu garanto que você vai arrebentar em tudo que você fizer na tua vida. Rebeca foi aprovada no teste, não apenas por ter feito aqui o que Eliezer pediu, não. Boa, dá água para os camelos, receptiva, uma boa anfitriã. Não, mas pelo procedimento dela. Ele percebeu o que ela estava fazendo, não só para cumprir o dever de uma boa anfitriã, mas ela fez aquilo de bondosa que ela era, generosa, entusiasmada, ela fez com alegria, tudo. E assim, gente, nós precisamos ter a nossa vida com Deus. Amém? Quando você tem entusiasmo, quando você tem alegria, quando você não faz por obrigação, quando você é bondosa em toda a tua atitude. A coisa mais difícil que tem é você entrar dentro de uma comunidade dessa e ter alguém de cara feia. Até parece que ele comeu jiló sem tempero. É brincadeira. Nós tem pessoas que entram e sentam no lugar e não dão oi para ninguém. Quando precisa, não vai ter ajuda de ninguém. Quando precisar, não tem quem confiar. E vai fazer tudo na força do braço. E Ana, está lá em Samuel, diz, não é por força e nem pela minha própria vontade, mas é pelo Espírito do Senhor. E ela foi abençoada com o filho que ela não podia ter. Amém? Então isso nós precisamos aprender verdadeiramente. Agora, já que eu deixei vocês pensativos, eu quero lançar uma promessa para vocês. Abre a tua Bíblia em Romanos, aí eu vou por Haftará, e eu vou direto lá para a nossa parte, Romanos 11, 17 e 18. Eu já vou encerrar daqui. Antes disso, eu quero que os irmãos olhem para mim. Nós estamos hoje no Evangelho da Graça. Não que a graça não seja importante, ela é fundamental, mas ela sempre existiu. A graça não veio com o Senhor Jesus. Se você vê os Salmos, Davi já reconhecia a graça, na maioria deles. Os profetas diziam que a tua graça possa estar sobre nós, que a tua bondade possa estar sobre nós. E o Evangelho da Graça diz, eu tenho a promessa de Abraão. O que Deus prometeu para Abraão, eu vou ter. E tem até muito cristão enriquecendo, só que empobrecendo também. Do jeito que ele sobe, ele desce. Porque Deus só vai te enriquecer se você investir na obra dele. Também. Abraão era rico e podia se dar por satisfeito. Ló enriqueceu como tio, não tinha propósito. Falou, cara, vai para o teu lado, porque eu quero que meus pastores para outro. Eu não vou ficar aqui não. Já não dá mais certo a gente junto. E foi, e a Bíblia relata que ele perdeu até a mulher. Foi abençoado? Foi. Tempo da graça? A graça que estava com Abraão alcançou Ló. Mas ele foi para fazer só o prazer dele, Sodoma e Gomorra, e perdeu tudo. Muitos cristãos estão como Ló, enriquecendo, mas escolhendo Sodoma e Gomorra. Estou falando aqui ao vivo para você hoje repensar junto conosco. Deus está me colocando como uma voz profética para a tua vida, você que está nos ouvindo, goste ou não, você precisa sair de Sodoma urgente, para que você não perca o que Deus te deu. Amém? Voltando, nós temos aqui uma promessa. Quando que você vai ter o que Abraão tem e o que foi prometido? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Como que começa o versículo? Em ti. Amém? Como que Paulo fala aqui? Se você, dos ramos foram quebrados, e tu, esse tu é para nós, viu gente? Gentios que éramos, sendo oliveira brava. Sabe por que Paulo coloca oliveira? E oliveira legítima e a brava? Porque nós, filhos do pecado, não geramos fruto para Deus. Amém? Então ele coloca, sendo oliveira brava, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Vocês sabem o que é seiva, gente? É a vida que sai
da árvore real, nós somos enxertados em Abraão, pela fé. Agora, para ter o que Abraão teve, para ter a promessa de Abraão, nós precisamos guardar o quê? Todos os mandamentos. Não tem negócio de guardar um e não guardar o outro. E por isso nós recebemos o Shabat, pregamos no Shabat e vamos receber o que Abraão teve. Eu garanto isso para você a partir de hoje, para você. Já que você entendeu que você era uma oliveira brava, está enxertado na oliveira verdadeira, e aquilo que Jesus diz, vida abundante, se cumpre na tua vida hoje. Amém? E quando eu digo vida abundante, meu irmão, eu não quero te estimular a ter só dinheiro não, viu? A vida abundante é, aonde você for, a luz do Evangelho tem que ser resplandecida. Aquilo que Arão fala em número 6, que a luz resplandeça sobre vossa vida, tem que ser assim. Amém? Você entendeu? Você está enxertado. Se você está enxertado, você está recebendo o quê? Da oliveira verdadeira. Mas quando que eu tenho a promessa e o fruto da oliveira verdadeira? Quando eu estou cumprindo a vontade soberana do Deus de Israel. Amém? Amém, irmão? Então, se você cumprir a tua missão e obedecer, você vai ter a promessa. Para rever, vida de Sara começa com a morte dela, mas a morte dela começa a vida de um povo com promessa. Amém? Sara viveu 127 anos para que se levasse um pensamento de Deus para a eternidade.